Eu descobri a solução definitiva para a guerra entre Rússia e Ucrânia e eu vou te falar nesse vídeo agora. Meu nome é Alexandre Losato, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você aprende teologia, Bíblia cristã e não deixe de se inscrever já agora, nesse momento, faz isso. Já te inscreve no canal, já clica no sininho, porque muitas pessoas que assistem o vídeo não são inscritas. E eu preciso te falar uma coisa. Certa vez um rapaz entrou em contato comigo, ele disse que ele assistia todos os vídeos, mas não era inscrito. E um dia, um demônio trouxe para ele uma revelação em sonho, que ele estaria lendo o Café com Deus Pai em poucas semanas. Então, se você não é inscrito, cuide. Isso pode estar acontecendo com você também. Se inscreva no canal, assine o sininho e comente aqui embaixo para notificações. Sexta-feira aconteceu a reunião entre Donald Trump e Zelensky na Casa Branca para falar sobre a paz, a pacificação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E muitas pessoas estão discutindo o tema e falando sobre quais são as possibilidades de paz. Quem está certo, quem está errado, qual lado que deveria ceder, qual lado que não deveria ceder. E eu quero explicar, teologicamente, por que surgem as guerras, qual é a solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e quero te mostrar por que nós devemos colocar os nossos olhos, como cristãos, nessa solução que eu vou dar aqui hoje. Portanto, se você quer saber a minha teoria, fique até o final deste vídeo, onde eu vou falar como tudo vai ser pacificado. Mas agora, nós vamos descobrir um pouco da contextualização do que está acontecendo. Breve retrospectiva de guerra entre Ucrânia e Rússia. O conflito começou há tempo já, na verdade. Zelensky falou que começou em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia aos seus territórios. A Crimeia, que é uma ilha muito importante, que pertencia à Ucrânia, mas que possui o maior porto do Mar Negro. Após isso, em 2022, com uma desculpa de que alguns russos teriam sido assassinados por extremistas separatistas ucranianos, a Rússia resolveu responder aquilo através de um ataque à Ucrânia. Então a guerra iniciou-se. Por isso que algumas narrativas vão dizer que a Ucrânia começou a guerra, outras narrativas vão dizer que a Rússia começou a guerra. Na verdade, que o conflito iniciou com um ataque da Rússia e a resposta da Ucrânia foi a defesa desse ataque. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é extremamente importante para a economia global. O Mar Negro dá acesso à África, dá acesso à Europa e por ali muito da economia passa, principalmente porque há muito minério naquela região da Ucrânia. Então a Rússia vê com bons olhos dominar aquele terreno e os Estados Unidos precisam daquele terreno também para que a Rússia não ganhe muito poder na economia global. Aí que entra a reunião entre Trump e Zelensky que aconteceu essa semana na Casa Branca. Zelensky foi até a Casa Branca tentando conseguir mais armamento e mais dinheiro para manter-se forte, firme contra a Rússia, que é um país muito maior, militarmente muito mais poderoso. Porém, em algum momento da discussão, a coisa degringolou, os ânimos foram alterados, fazendo que Trump e Zelensky entrassem num bate-boca, terminando com a expulsão dele da Casa Branca. O cenário atual é que a Rússia e os Estados Unidos estão se alinhando para o fim da guerra sem a posição da Ucrânia, o que é meio estranho para um acordo de paz, porque para ter paz, nós precisamos que ambos os lados aceitem os termos. Porém, os Estados Unidos está dizendo, nós vamos pacificar somente com a Rússia, o que é muito, muito estranho. E aqui entra o segundo ponto. Rússia, Turquia e Oriente Médio na escatologia cristã. A região da Rússia, da Turquia, do Oriente Médio, são extremamente importantes para a escatologia cristã, pelo menos para a visão que eu abraço, que é o pré-milenismo dispensacionalista. O texto de Daniel 9 diz exatamente assim. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. O que nós aprendemos aqui é que o povo de um príncipe que há de vir irá destruir a cidade. O que nós sabemos é que Roma destruiu Jerusalém nos anos 70, fazendo assim com que a cidade onde o Messias foi morto, o Senhor Jesus, fosse completamente destruída por Roma. Ou seja, falando em escatologia, o anticristo deve vir descendente desse povo que matou o Senhor Jesus, crucificou o Senhor Jesus. E quais são hoje as opções desses povos que nós temos? Primeiro, o próprio povo da Turquia, no Oriente Médio. A Turquia é o final do que foi o Império Otomano, que foi o Império Romano Oriental, que durou até o século XVI e depois tomou-se o seu fim. Também temos, por outro lado, a continuação do Império Romano através da Igreja Romana no século 7, 8, 9, 10 e pela separação da Igreja entre a ortodoxa romana e a romana ocidental, a católica romana como conhecemos hoje, no século 11. Então, parte da Igreja Romana tornou-se o que hoje nós temos como Rússia. Parte do Império Romano tornou-se a Turquia. Quanto mais vemos esses dois impérios, e agora principalmente falando de Rússia, se armando e tornando-se cada vez maior, mais sim abre um sinal de alerta de que o anticristo vai vir, está apto e pronto a se manifestar. Como a Bíblia explica a origem das guerras? Agora perceba uma coisa, Tiago capítulo 4
vai falar da onde surgem as guerras. Por que as guerras são formadas? E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso em Tiago, capítulo 4, quando diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? As guerras nascem do desejo desordenado de poder, controle e orgulho humano. Ou seja, o início dessa guerra não é só um ataque da Rússia contra a Ucrânia, e nem mesmo a Ucrânia respondendo ao ataque russo. O início dessa guerra dá origem no coração humano. Todas as guerras surgem do egoísmo e do orgulho humano. É isso que a Escritura diz. E isso se chama pecado. Por isso, nenhuma solução real de guerras passa por simples acordos de paz e diplomacia. A solução real da guerra vai passar quando o coração humano for transformado. Quando o coração humano caído, quebrado por causa do pecado, for transformado pela graça poderosa do Senhor Jesus. E somente nesse momento as guerras no mundo cessarão. A raiz desse conflito não é somente geopolítica, mas ela é espiritual e extremamente espiritual. Agora, se a diplomacia não consegue resolver o problema do pecado, o que nós precisamos para resolver esse problema e acabar de uma vez por todas com a guerra? E aí que vem a mensagem poderosa do Evangelho, que transforma não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O coração, as emoções, as paixões dos homens são transformadas e os desejos por poder são aniquilados quando nós nos submetemos ao senhorio poderoso do Senhor Jesus. Na verdade, o Evangelho é a única resposta para uma paz genuína e duradoura, sem que ninguém saia prejudicado de nenhum dos lados. Quando nós submetemos o nosso coração à graça do Evangelho, ao poder do Evangelho, nós abrimos mãos das nossas defesas, abrimos mãos do nosso direito, simplesmente para fazer a vontade de Deus, e amar o próximo como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. A guerra, ainda que seja uma resposta justa a uma agressão, ela nunca reflete o verdadeiro desejo do Evangelho, que é a pacificação. Com isso, não quero dizer que a Ucrânia não deveria ter revidado ou que nós nunca devemos revidar o mal, porque faz parte do Evangelho também fazer a justiça que o Evangelho mesmo impõe, quando ele nos justifica do nosso pecado. A justiça no mundo é um exemplo do que Deus fez através do Evangelho. Cabe a nós entregarmos aos homens, ao Evangelho, ao poder do Evangelho, que o coração deles seja completamente transformado. Mas ainda assim, não há o fim dessa obra de salvação aqui neste momento. Essa obra de salvação só termina com a volta eminente do Senhor Jesus. A obra de Jesus e a restauração e paz para o mundo. Por que eu digo isso para você? Porque a promessa do reino de Jesus no milênio é uma promessa de paz e findar de guerras. Isaías 2, versículo 4 diz assim: eles farão de suas espadas arados, ou seja, os homens abandonarão uma vez por todas as guerras. Não haverá mais necessidade de disputa por territórios, porque toda a terra irá pertencer ao Senhor Jesus, e ele irá dominar sobre todos os povos. Todos os reis virão até Sião, irão prestar culto a ele, prestar tributos a ele, dando para o Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o tributo que é devido, que exige para si hoje no período por causa do pecado, mas que será dado ao verdadeiro detentor da glória e do tributo, o Senhor Jesus. Como nós cantamos naquele velho hino, sim, em paz e em santidade, as nações irá julgar. O Senhor Jesus irá reinar sobre as nações, trazendo paz jamais vista, uma santidade jamais vista, um período onde haverá uma prosperidade mundial que nós nunca veremos. Nenhum líder, nenhum acordo de paz, nenhuma diplomacia pode trazer aquilo que o reino milenar de Jesus vai trazer para o nosso mundo. No meio de toda crise, toda guerra, e enquanto não vem a volta do Senhor Jesus, nós devemos olhar para o céu e esperar a vinda do Senhor para resolver esses conflitos. E o que cabe a nós hoje, como cristãos, diante do conflito entre Ucrânia e Rússia, é simplesmente pregar o Evangelho. Quanto mais homens e mulheres tiverem seu coração alcançado pela graça do Evangelho, menos irão tentar roubar, destruir e tirar a glória de quem merece essa glória, fazendo que sim, que a sua vida seja vivida de uma forma que glorifique a Deus e, portanto, longe de qualquer violência e assalto que normalmente acontece no nosso mundo por causa do pecado. Por isso que os cristãos sempre, em toda a história, colocaram seus olhos na volta de Jesus. E por isso que você, como cristão nos dias de hoje, precisa pensar politicamente, mas principalmente pensar na política do reino de Deus, a vinda do Senhor, para resolver os conflitos que temos hoje no nosso mundo. Porque até a vinda dele, segundo o que a Bíblia diz, haverá guerras e haverá desolações. Como diz Daniel 9, até a vinda do Senhor haverá um período de extremo caos no mundo, grandes guerras, muitas guerras, violência, até que rompa no céu o pacificador de uma vez por todas. O nome dele não é Trump, o nome dele não é Putin, nem Zelensky, ele não está na União Europeia, nem na ONU, o nome dele é Senhor Jesus. Ele está sentado no céu, reinando, e ele vai trazer a paz a este mundo, porque ele é o príncipe da paz. Então a solução para a guerra e a Ucrânia passa pela vinda do Senhor Jesus.
Essa guerra pode acabar agora com diplomacia, mas ela vai voltar em algum momento. Um amigo meu, muito sábio, disse: cada geração convém que afaste a guerra da sua geração. A guerra é iminente. Muitos já falam que não existe escapatória, nós entraremos sim num período de guerra mundial, uma terceira guerra mundial. O problema é quando ela irá começar. Mas eu digo para você, esse período de guerras irá acabar quando o nosso Senhor Jesus se manifestar do céu. É isso que nós precisamos. Eu quero saber de você aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou das informações que eu coloquei, quem você acha que é o culpado aqui, quem você acha que é certo. Você acha que a minha solução aqui resolve realmente o problema das guerras do mundo? Comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de assinar o sininho para notificações para você receber todos os meus novos vídeos, tá bom? Deus te abençoe e até mais.